Olha, os números mais recentes sobre o desmatamento no Brasil trouxeram uma notícia que parece muito boa, mas a história não é tão simples assim. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para além da manchete para entender a realidade complexa da nossa floresta, que envolve não só motosserras, mas também incêndios e, infelizmente, corrupção. Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise hoje. Uma queda no desmatamento é, sem dúvida nenhuma, uma vitória. Mas será que só esse indicador já garante o futuro dos nossos biomas? É isso que a gente vai investigar. Bom, vamos começar pelo lado positivo. O governo brasileiro chega com uma carta e tanto na manga para a COP30, a grande conferência do clima que vai ser sediada lá em Belém. A notícia é essa, a redução significativa nos índices de desmatamento, o que é um baita trunfo diplomático e ambiental. Segundo o monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a devastação na Amazônia e no Cerrado caiu 11%. E por que isso é tão importante? Porque o Brasil é um dos 10 maiores emissores de carbono do mundo. E a maior parte das nossas emissões vem justamente do uso da terra e do desmatamento. Ok, agora vamos botar uma lupa nisso, porque, embora o percentual seja uma vitória, é fundamental colocar os números absolutos em perspectiva. Eles revelam uma realidade que ainda exige muita, mas muita atenção. Mesmo com a redução, essa foi a área total de floresta perdida no último ano. É um número que, assim, sozinho, é até difícil de visualizar, né? Para a gente entender o que ele realmente significa, a gente precisa de uma boa comparação. Pensa só nisso. Apesar do progresso, uma área do tamanho de todo o Distrito Federal foi destruída em apenas um ano. Isso mostra que, mesmo com os números mais baixos em uma década, o desafio para zerar desmatamento até 2030, como foi prometido, ainda é gigantesco. E aqui nesse gráfico a gente vê a tendência de forma muito clara. Olha só a queda dramática desde o pico de 13 mil quilômetros quadrados em 2021. O número atual é quase metade do que foi registrado em 2022. A melhora é inegável, mas o ponto de partida era realmente alarmante. E onde é que essa devastação está concentrada? O Pará, que olha que ironia, vai ser a sede da COP30, lidera o ranking. É seguido por Mato Grosso e Amazonas. E embora o ritmo tenha caído na maioria dos estados, tem uma exceção que chama a atenção: Mato Grosso, onde a expansão da fronteira agrícola continua pressionando a floresta. Mas a história não termina no corte de árvores. O combate ao desmatamento é apenas uma frente de batalha. Outra ameaça, cada vez mais intensa, vem do fogo. E aqui o paradoxo fica evidente. Enquanto a luta contra as motosserras avança, a luta contra os incêndios está retrocedendo. A gente está falando de duas crises ambientais com trajetórias completamente opostas. O número de focos de incêndios saltou mais de 46%, chegando a quase 280 mil no último ano. A Amazônia viveu uma situação especialmente grave, com o maior número de incêndios em 17 anos, um cenário que ficou ainda pior por causa de uma seca extrema. Isso não acontece por acaso, não é só azar. É uma combinação perigosa de fatores. As mudanças climáticas, claro, que intensificam as secas, mas a isso se soma uma persistente relutância de alguns governos estaduais, especialmente em áreas de forte presença do agronegócio, em adotar políticas de combate ao fogo que sejam mais eficazes. E isso nos leva para um outro ponto crucial, porque não adianta ter boas políticas ambientais se as instituições que deveriam implementá-las são enfraquecidas pela corrupção. A força do Estado é fundamental para proteger a floresta. Um exemplo bem concreto dessa fragilidade é a Operação Overclean da Polícia Federal. Ela investiga um esquema de desvio de dinheiro público que vinha de emendas parlamentares e que deveria ir para obras e serviços, mas que acabava em empresas de fachada. A escala é impressionante. As investigações já apontam para 1,4 bilhão de reais em contratos suspeitos. É um dinheiro que, na prática, é roubado da população e que deixa de ser investido em áreas essenciais, incluindo a própria fiscalização que deveria proteger a floresta. O mecanismo é um roteiro que se repete pelo país. Políticos direcionam os recursos, as licitações são fraudadas para beneficiar empresas de fachada e, no final, o dinheiro público simplesmente desaparece, minando a capacidade do Estado de agir. E essa citação da economista Maria Cristina Pinotti conecta todos os pontos. A corrupção não é apenas um crime financeiro, ela abre as portas e fortalece o crime organizado, que por sua vez está, muitas vezes, por trás da extração ilegal de madeira, do garimpo e da grilagem de terras. A gente chega então à questão central. Para que a queda no desmatamento não seja apenas um momento positivo, mas sim o início de uma tendência duradoura, o que é que realmente precisa ser feito?
O caminho para uma proteção que dure de verdade passa por uma ação coordenada. Sem uma integração real entre os governos federal, estaduais e municipais, até os melhores programas ambientais falham. A responsabilidade precisa ser compartilhada e, principalmente, executado em conjunto. E isso tudo nos deixa com esta reflexão final. A proteção ambiental deve ser uma prioridade que muda a cada 4 anos, dependendo do governo de plantão? Ou ela precisa se tornar uma política de Estado, um compromisso permanente e negociável da nação, independentemente de quem esteja no poder? A resposta a essa pergunta vai definir o futuro das nossas florestas.